nos concede desse dia estarmos aqui. Está feita para darmos o pontapé inicial das consagrações de jovens do ano de 2025. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor do campo de Rio Largo, pastor Arnóbio Tavares, sua esposa, irmã Antônia, sendo bem representado pelo seu coordenador, presbítero Anderson Góes, irmã Aline, que Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, presbítero Góes, coordenador da Almadril do campo de Rio Largo. Faço-me acompanhar pela minha esposa Ana, que está aqui ao meu lado, aqui na bancada, bem como a minha filha Ramília, que está lá atrás. Eu louvo a Deus pela vida de cada coordenador, os que estão aqui, os representantes de cada região. Região 1, presbítero Góes; região 2, ali, cooperador Ari; região 3, Leonardo; 4, o diácono Sérgio; região 5, o Wellington; e região 7, o nosso amado irmão, o Aleph. Eu só quero dizer Aleph, mas é Aleph, o nome dele é Aleph. E a região 1, a Tâmara, que está aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida de cada jovem. É um prazer rever alguns que estão aqui, das igrejas que eu passei. Não quero citar nome de igrejas, mas é sempre um prazer rever vocês, em nome de Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Cantor Jonatas, Deus abençoe. Quando passamos em Vila Rica ali pela primeira vez, Jonatas era bem adolescente, muito jovenzinho. Isso não quer dizer que eu estou velho, irmão. Quer dizer que ele é que é muito jovem. Atos capítulo 20, versículos do 7 ao 12, e mesmo sendo uma consagração de jovens, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Repita comigo: Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se até quase a meia-noite. Naquele local haviam luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma ainda está nele. E subindo e partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Assim partiu, e levantaram vivo o jovem. Repita comigo: e levantaram. Algumas versões diz levaram vivo o jovem. Digo, o jovem estava vivo. E ficaram não um pouco consolados. A igreja diz amém, irmãos? Podeis sentar no nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nessa manhã, trazendo um tema para essa mensagem: no alto outra vez. O texto que nós acabamos de ler se encontra do Evangelho, melhor, na complementação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas e Atos
foram escritos por Lucas, endereçados a uma pessoa chamada Teófilo, que significa amigo de Deus. O livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E quando nós observamos o livro de Atos, ele não tem um término, até porque ele conta a história da igreja, e a história da igreja ainda não chegou ao fim, só chegará ao fim no arrebatamento da igreja. Todavia, quando nós observamos o livro de Atos, cerca de 2/3 dele fala sobre a vida, a pessoa, a obra, o ministério do apóstolo Paulo. O outro 1/3 fala mais ou menos de Pedro e o restante dos apóstolos. E quando nós observamos a passagem em apreço, Paulo está na sua última viagem, está prestes a ir para Jerusalém, onde ele seria preso e ali seria entregue para a sua viagem final a Roma. Todavia, antes de sua partida, quando nós observamos, ele visita a Macedônia, visita a Grécia, depois ele volta para a Ásia, e em Troade acontece esse fato. O texto diz claramente que Paulo ia partir no dia seguinte, e ali ele reuniu os irmãos para partir o pão. Ele queria cear com aqueles crentes de Troade. E quando Paulo está naquela localidade, o culto se inicia. A Bíblia não diz que hora, que momento aquele culto se iniciou. Eu quero que você viaje comigo, você é inteligente, você que é jovem, você que está nos ouvir através da internet, e viaje comigo agora. Pensa numa pregação ministrada pelo apóstolo Paulo. Ouvimos grandes pregadores hoje em dia, mas ali estava pregando o homem que escreveu a espinha dorsal doutrinária da igreja cristã. As doutrinas que nós seguimos, elas passam pela sabedoria, pelo conhecimento e pela unção que o apóstolo Paulo recebeu. Estava ali o maior teólogo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim diz que naquela localidade haviam muitas luzes. E aqui, para começar, eu quero pegar um gancho que eu ouvi de alguém na internet, isso não é revelação, o local onde que Deus está é iluminado. O local que Deus fica é luz. A Bíblia diz: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E não adianta, irmãos, estar em certas igrejas de parede preta, de tonel, de tambor, porque o local que Deus habita não é na escuridão, não é na negritude. O local que Deus habita é luz. Louvado seja o nome do Senhor. Havia muitas luzes naquela localidade, louvado seja Deus. Era um local iluminado. E a Bíblia diz que em um dado momento havia um jovem ali chamado Eutico. E aquele moço, ele em um dado momento do culto, preste bem atenção, ele dá a entender que ele saiu do seu lugar, saiu da sua posição e sentou-se na janela. Ele saiu do local de culto, pastor, mas ele estava dentro, ele estava ouvindo. Quem vai para a janela, olhe para cá, quem vai para a janela vai para observar o que está do lado de fora. Quem vai para a janela vai para observar o que se passa do lado de fora. Eutico era um jovem. A Bíblia diz que ele era jovem. E essa mensagem para nós que somos jovens. Até porque vou fazer 52 anos, mas me considero um jovem. Meu espírito é de jovem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Eutico, em um dado momento, ele foi para a janela, para observar o que estava fora. Porque quem vai para a janela, vai para observar aquilo que está fora. Tem muitos dentro da igreja, olha para cá, que estão paquerando aquilo que está do lado de fora. É um perigo estar na igreja, na janela, é um perigo sentar-se na janela, porque quando nós sentamos na janela, olhe para cá, nós observamos o que está do lado de fora.
E a Bíblia, a própria Bíblia diz, afirma, que o mundo é sedutor. Aquilo que está fora é chamativo, é sedutor. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Eutico estava dentro da igreja, mas ele não estava cultuando. Ele estava dentro da igreja, mas não estava participando do culto que estava sendo oferecido a Deus. Isso fez com que ele se distraísse, porque quando nós vamos para a janela, a primeira coisa que Satanás faz para comigo e para com você é arrumar distrações. Diz para quem está do teu lado, cuidado. Só para acordar, diz cuidado com as distrações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. E eu fiquei a me perguntar, eu já ouvi muita gente pregando sobre isso aqui, mas eu fiquei a me perguntar, o que levou aquele rapaz? O que leva um jovem que está dentro da igreja a ir para a janela? O que faz com que uma pessoa que está ouvindo o seu pastor, o apóstolo Paulo, ele saia do local de culto e vá para a janela? O que é que tem de tão atrativo? Porque ele foi levado, conduzido. E aqui eu já ouvi algumas teorias que não se encaixam pela narrativa bíblica, pelo relato da Bíblia. Eu já ouvi falar, não, era porque no local haviam muitas luzes, e as luzes eram de lamparinas. As lamparinas produzem fumaça, geram gás carbônico, e ali as pessoas precisavam respirar. Mas o texto diz que apenas Eutico foi para a janela. O restante dos crentes estavam todos sentados dentro da igreja, ouvindo o apóstolo Paulo pregar. Apenas Eutico foi conduzido, foi levado, foi vencido, e ele foi para a janela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava distraído no culto, e todo distraído, eu disse todo, diga distraído, todo distraído é facilmente atraído pelo que está do lado de fora. A Bíblia afirma, irmãos, louvado seja Deus, que pessoas focadas não se distraem. Nada distraiu, irmãos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias de permanecerem firmes em seu propósito. Nada distraiu eles. Entrava ano, saía ano, entrava rei, saía rei, entrava monarca, saía monarca, mas eles não se arredavam do alvo que eles tinham, que era permanecer fiel e não se contaminar com os manjares do rei. Quem aqui fez propósito em não se contaminar com o manjar do rei, levanta sua mão e glorifica o nome do Senhor. Pessoas focadas não se distraem. Paulo, quando estava indo a Roma, teve naufrágio, teve frio, teve serpente que lhe mordeu, mas nada o impediu de chegar no destino que Deus queria que ele estivesse. Eu prego nesta manhã para você, de abertura, de consagração de jovens, nada vai impedir de você chegar onde Deus quer que você chegue, se você não se distrair e se você se mantiver focado no projeto que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que, em Provérbios capítulo 19, versículo 15, diz que a indolência leva a um profundo sono. E aqui eu comecei a observar que quando Eutico estava ali, durante aquele grande, longo discurso de Paulo, Eutico dormiu. O que leva uma pessoa a dormir? Em primeiro lugar, o cansaço. E eu anotei aqui algumas coisas. Os perigos de uma pessoa que dorme no lugar errado, na hora errada e no momento errado. A recomendação do apóstolo Paulo é: desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, versículo 14. Acompanhem comigo. Pedro, Tiago e João dormiram no momento errado, no lugar errado. Ao invés de estar orando, eles dormiram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar, e quando eu falar eles, aí vocês bem forte dizem: dormiram, tá bom? Combinado? Pedro, Tiago e João estavam no local de oração e eles
Jonas dormiu no lugar errado, no momento errado, na hora errada. Quando Jonas dormiu, ele foi lançado ao mar, tragado por um grande peixe, vomitado na beira da praia para aprender a não desobedecer a Deus. Jonas. Terceiro lugar, Sansão dormiu nos braços de uma mulher que não era de confiança. E quando ele dormiu, ele perdeu a sua moral, ele perdeu a sua autoridade, ele perdeu a sua força, ele perdeu a sua vergonha, perdeu seu cabelo, perdeu sua comunhão com Deus, perdeu tudo que tinha e por fim ele perdeu até a sua vista. Sansão perdeu tudo porque as 10 virgens, elas 5 estavam preparadas, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes levaram consigo azeite de reserva, mas as loucas não levaram. E à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. As que estavam preparadas foram, as que não estavam preparadas ficaram. Elas não estavam preparadas. Diga assim: as virgens dormiram. Diz bem forte para quem está do teu lado, diz: não durma no local errado, nem na hora errada. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eutico estava assentado. Olha para mim, irmãos. Olha para cá. Em pé mais desconfortável. Tem menos de um mês que eu fiz uma cirurgia. Está aqui com alguns furos. Em pé mais desconfortável. Mas quando eu me sento, olhe para mim, o conforto aumenta. Então Eutico estava sentado. E Satanás não quer que você apenas durma, que você sente. Ele quer que você se sinta confortável em um local perigoso. Entenda o que eu estou dizendo. Satanás, eu vou repetir, se você não decorar nada, mas decore isso aqui nessa manhã. Satanás não quer apenas que você durma, nem que você vá para a janela e que você sente. Satanás quer que você se sinta confortável no local perigoso. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando estamos nos sentindo em um local confortável, nós relaxamos, nós deixamos que o nosso corpo relaxe, e daí vem o sono. Olhe para cá, entenda a mensagem nessa manhã. Versículo 9, acompanhe comigo por favor na Bíblia. Versículo 9. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu. Repita comigo, diga: caiu. Irmãos, e caiu, não caiu para dentro. Satanás, quando projeta, não projeta para nós cairmos para dentro. O projeto é cair para fora. Ele caiu para fora e caiu do 3º andar. Imagina a altura, imagina o estrago na vida daquele jovem. Eu vou parafrasear. Imagina o estrago na vida daquela moça, daquele rapaz. Estava dentro da igreja, mas por distração. Estava dentro da igreja, mas algo lhe chamou a atenção. Ele foi atraído, foi distraído, sentou-se, assentou-se, relaxou, se sentiu confortável, dormiu. E agora, a consequência de todos esses passos foi uma queda. E ele caiu para fora. Repita comigo bem forte, diga: caiu para fora. Satanás sabe como trabalhar, sabe como nos conduzir para o local da queda. Satanás preparou tudo. A janela está ali, está confortável. Durma, meu filho. E Eutico caiu, e a Bíblia diz: caiu do 3º andar. Por que ele caiu, pastor? A Bíblia explica, versículo 9. Ele foi tomado, algumas versões diz vencido, por um profundo sono, por causa do discurso de Paulo. E quando as pessoas chegaram para verificar como aquele moço estava, aqui eu vou parafrasear, aquele jovem que cantava no departamento, aquele jovem, aquela jovem que dava glória a Deus e aleluia, que falava em mistério na igreja, que não faltava um culto. Quando foram observar aquele rapaz,
viram que ele estava morto. Resultado da investida de Satanás na vida do rapaz. Quando foram observar o resultado na vida do rapaz, viram que ele estava morto. Foi levantado morto. E aqui eu quero que você entenda: quem está falando não é qualquer pessoa. Quem está falando aqui do relato histórico é o doutor Lucas. Quem era Lucas? Era médico. Temos a avaliação de um especialista. A teologia moderna diz que ele não morreu, diz que ele foi apenas desmaiou. Não, a Bíblia diz, constata, Lucas era médico e diz que ele estava morto. Ele foi levantado morto. Pegaram ele e observaram que ele estava morto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você entenda que para subir ao terceiro andar, irmão, olha para cá, Deus não trabalha com elevador, irmão. Deus trabalha de degrau em degrau. Diz para quem está do teu lado, só para acordar, diz: Deus trabalha de degrau em degrau. É de glória em glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem elevador nesse reino. Se você quer subir ao terceiro andar, olha para cá. O primeiro degrau eu subi. O segundo, terceiro, quarto. Eu tenho que subir de degrau em degrau. Aquele moço levou tempo para subir. Porque para subir, o tema da minha mensagem é no alto outra vez. Para subir leva tempo. Para subir leva esforço. Para subir, irmãos, nós empregamos força. Para subir é doloroso. Para subir é cansativo. Para subir requer um esforço muito grande. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Diz lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, capítulo 3 e versículos do 1 ao 3, que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Você não pode descer, você não pode voltar, você não pode cair, porque Deus tem bênção para a tua vida. O projeto dele ainda está de pé e você não pode sair da sua posição. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. E agora aquele moço caiu. É interessante notar, é interessante saber que todas as vezes que nós nos precipitamos em algo, todas as vezes que nós caímos, saímos da direção de Deus, eu quero que você preste muita atenção nisso. É um perigo. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, sobe aqui, Êxodo 32. Sobe aqui, vem para cá, Moisés, que eu te farei saber as minhas palavras. Não deixa que ninguém chegue perto do monte, fica aqui. E o texto diz que quando Moisés sobe o monte de Deus, Moisés passa 40 dias na revelação. Moisés passa 40 dias no poder, na graça, no fogo. O próprio Deus lavra as tábuas de pedra. Está escrito. Leia em casa Êxodo 32. O próprio Deus agora se encarrega de moldar aquelas pedras. E Deus agora escreve com a sua mão nas pedras. E no meio daquele culto, Deus para e diz: Moisés, desce, porque o teu povo pecou. E Moisés desce com as duas tábuas de pedra na mão. Ali não estava toda a lei, estava o decálogo. E quando Moisés desce, que vê o povo pecando, vê o bezerro de ouro, Moisés é tomado pela ira. Eu disse tomado pela... E Moisés, sem a autorização de Deus, Moisés pega aquelas pedras, que foi Deus quem fez, que foi Deus quem entregou a ele, e joga aquelas tábuas de pedra e quebra. O problema lá embaixo é resolvido. Os idólatras são mortos pela tribo de Levi. 3.000 pessoas morrem. E no Êxodo 34, Deus diz: Moisés, você arruinou com tudo.
você não agiu corretamente, parafraseando o texto, mas eu vou te dar uma nova chance. Lavra 2 tábuas de pedra. Dessa vez não é Deus quem vai fazer. Lavra as 2 tábuas de pedras que tu quebraste. Deus deixa bem claro que quem arruinou toda a situação foi o próprio Moisés. Lavra 2 tábuas de pedra que tu quebraste. Sobe ao monte. E aqui, mais uma vez, nós vamos escrever a história. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés agora, olha o trabalho. O que é mais fácil, irmãos? Olhe para cá no nome de Jesus. Foi mais fácil descer com as 2 tábuas, só descer. Descer o monte, olha para cá, irmão. Para descer é fácil, estou descendo. Oh, glória. Eita, coisa boa, descer. Só descendo. Descer o monte. Mas agora, olha o trabalho que dá para recuperar. Eu quero que você profetize para quem está do teu lado, diz assim: a tua vida está fraco, irmão. Acorda, diz: a tua vida e teu ministério tem recuperação. Vai doer, mas você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Levanta a mão e glorifica a Deus em nome de Jesus. Moisés, quando sobe, ele sobe agora, irmão, depois de ter trabalhado, lavrado 2 tábuas de pedra. Olha a canseira. Ele agora com aquelas 2 tábuas não é mais descer, agora é subir. Pensa na dificuldade de subir. Pensa na dificuldade que é você chegar onde Deus quer que você chegue. Porque a revelação não está embaixo, a revelação está em cima. A revelação não está no chão, a revelação não está para quem está morto. A revelação está para quem está na presença de Deus. E quem está na presença de Deus está vivo e está vivo para a glória do Senhor. A Bíblia diz que quando viram que Eutico estava morto, o que é que se faz, irmãos, quando os Euticos morrem? O que se faz quando o Eutico morre? A primeira coisa que Paulo fez foi descer até o morto. Pastor, por que descer até o defunto? É lógico. Isso é lógico. Defunto, irmãos, o morto, ele não tem sentidos. O que define uma pessoa que está morta? Quem está morto não tem sentidos. Para de falar, para de ver. Você conhece alguém assim, irmãos? Você conhece alguém assim, jovem? Que falava, mas parou de falar. Que enxergava, mas deixou de enxergar. Que ouvia, mas deixou de ouvir. Vocês conhecem alguém assim? Pode ser um Eutico, porque o morto ele não consegue ser manipulado através dos sentidos. Outra coisa, o morto ele não tem calor. Um morto não se movimenta, louvado seja Deus. Não tem temperatura corporal. E o coração do morto para de bater. Paulo, quando desce, a primeira coisa que Paulo faz é descer. Por quê? Porque o morto não pode subir. Ele tem que descer. Foi por isso que nós, quando estávamos mortos, nossos pecados e delitos, Jesus, vindo à plenitude dos tempos, diz Gálatas 4:4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus desceu, ele desceu. Por quê? Porque nós estávamos mortos. E quando ele desceu, fez o que Paulo fez. Quando Paulo desceu, olha para cá, ele se deitou. Paulo se inclinou sobre aquele rapaz. Versículo, acompanhe comigo, por favor. Versículo 10. Paulo, porém, descendo de onde? Paulo saiu do 3º andar, olha para cá. Quem verdadeiramente está no alto, por vez ou outra tem que descer para resgatar aqueles que estão embaixo. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta viver uma vida por cima. Não adianta achar que você está bem. Tem muita gente que está morto e precisa que você desça até ele.
Precisa que você vá até Eutico. Eutico é crente, está na igreja, se distraiu. No momento Eutico está morto, mas morto Eutico não vai ficar. Eu profetizo, se tem algum Eutico aqui nessa manhã, eu profetizo de olho aberto, através das mídias sociais, dizendo para você que acha que morreu: Deus tem plano ainda na tua vida. Tua situação não é essa. Você não vai ficar morto, porque Deus não quer te ver no chão. Tem coisa na tua vida para ser realizada ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Paulo desce, se inclina sobre ele. Olha para cá. Pensa a situação agora. Paulo sobre o rapaz. O apóstolo Paulo, homem de um perfil, sobre a vida de um defunto. Paulo o abraçou. Repita comigo e diga: o abraçou. Quero dar uma pausa aqui para que você entenda. Eu anotei, irmãos, porque às vezes, não precisa de muita pregação não. Pega daqui, vai. Não. A pregação é uma ferramenta que Deus usa, é a mais usada. Mas às vezes o que Eutico precisa, porque Eutico não vai ouvir pregação, meu Eutico está morto. Aí você vai pregar para quem já ouviu pregação, quem está de ouvido liso, de ouvir pregação. O que Eutico está precisando naquele momento é de um abraço. Louvado seja Deus. Abraços que mudaram a história de muitas vidas. Veja, Gênesis 33:4, Esaú e Jacó, depois de dezenas de anos afastados por causa de um rancor, Esaú e Jacó deram um abraço, e aquele abraço foi o abraço da restauração. Louvado seja Deus. Restauração da união entre dois irmãos que estavam brigados. Também em Gênesis capítulo 45, versículo 15, José se revela para seus irmãos, e ele dá um abraço em seus irmãos. Aquele abraço é o abraço do perdão. Está precisando ter abraço do perdão no meio da juventude, no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Lucas capítulo 15, versículo 20. O filho pródigo, quando diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti. Que ele vai e confessa ao pai, o pai corre ao encontro dele, lhe dá um abraço, lhe dá um beijo repetidamente. Aquele abraço é o abraço da restituição. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que Deus vai restituir coisas em muitas vidas que estão perdidas nessa manhã aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. E o abraço, louvado seja Deus. E o abraço que Paulo deu em Eutico é o abraço da ressurreição. A mensagem não acabou ainda. Por favor, fica de pé. Não acabou a mensagem, mas fica de pé. Fica de pé no nome de Jesus. Fica de pé comigo. Fica de pé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé. Louvado seja Deus. Tem pessoas, quem sabe tem alguém que está do teu lado aí. Olha para cá, olha para cá. Tem pessoas que estão do teu lado aí. Louvado seja Deus nessa manhã. Tem pessoas que estão do teu lado aí, que está aqui, que glorificou a Deus, que até chorou. Tem pessoas que estão prestando atenção nessa mensagem. Eu consigo ver e consigo perceber que, se não com todos, mas com a maioria, Deus tem tratado nessa manhã. Louvado seja Deus. E pelos olhos da fé, eu posso ver que tem pessoas nessa manhã que já morreram, mas eu não posso falar porque algumas Deus não me revela. Mas para não atirar em um e acertar em outra, eu quero que você que está homem com homem, mulher com mulher, dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado e diga: receba o abraço. Abraça essa pessoa que está do teu lado aí. Abraça aí, abraça aí. Abraça aí, diga: receba o abraço da parte de Deus para a tua vida. Nesse abraço tem restauração, tem perdão, tem restituição e tem ressurreição. Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Profetiza para quem está do teu lado. Profetiza, profetiza. Não vai ficar no chão. Não vai ficar no chão. Tem abraço de restituição, tem abraço de perdão e tem abraço de ressurreição nessa manhã para a tua vida. Louvado seja Deus.
Racachandarabacai, esterabacai. Ai, a professor de bicandarabahai, sobria. Maia cederabacandarabacandarabachoricandarabai. Paulo desceu. E quando ele desce, que abraça aquele moço. Ai, achandarabacai, sé. E quando Paulo abraça aquele moço, a Bíblia diz uma coisa, irmãos, que quando eu li, que o Espírito tocou na minha alma para pregar essa mensagem, eu comecei a lacrimejar em casa. A Bíblia diz que quando Paulo diagnosticou o presbítero Góes, líderes de região, quando Paulo diagnosticou, ele diagnosticou porque ele sentiu. Só dá para diagnosticar alguém quando você o abraça. Só dá para diagnosticar alguém quando você chega perto. Você não consegue fazer isso de longe. Vai lá alguém visitar. Não, quem tem que ir é você. Louvado seja Deus. Paulo poderia pegar os obreiros. Paulo estava cheio de obreiro ali, irmão. E Paulo falar: desce lá um obreiro, vê lá o que foi que aconteceu. Eu não posso parar o culto aqui. O culto tem que continuar. O culto tem que continuar. Repita comigo, diga: o culto tem que continuar. Mas vai continuar com Eutico aqui. Louvado seja Deus. Vai continuar com Eutico aqui. Não vamos deixar Eutico morto. Vamos trazer Eutico de volta. Louvado seja Deus. E Paulo dá um abraço nele e diz: se preocupe não. A alma ainda está nele. A alma ainda está nele. Está morto, mas a alma ainda está nele. Deixou de estar na igreja, desceu, caiu, se arrebentou, morreu, mas a alma está nele. Quantos que estavam no nosso meio, que está lá fora morto, mas eu digo pela Bíblia, a alma ainda está nele, tem jeito ainda. Louvado seja o nome do Senhor. A alma está nele, louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo voltou. Voltou, pastor? Voltou. E voltou com quem? Olha para cá. Diz quem foi que subiu de volta. Diz quem foi que subiu de volta. Vivinho, ressuscitado depois de um abraço da ressurreição. O culto não vai parar, mas Eutico também vai continuar. Louvado seja Deus. Eutico vai voltar a cultuar. Louvado seja Deus. Eutico vai voltar a cultuar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso cultuar livremente vendo Eutico morto. Tem que me incomodar. Eutico tem que me incomodar. Eutico vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Vai. Seja Deus. Ele vai ressuscitar. Aí depois de ressuscitado, agora pensa a cena, irmão. Aqui é conjectura minha. A alma está dele. Ressuscitou. E o culto? Acabou o culto, acabou a ceia, acabou a pregação? Não. Eu não posso impedir, jovens, olhem para mim. Eu não posso impedir que nada me tire do culto. A janela não vai me tirar do culto. O acidente não vai me tirar do culto. O defunto não vai me tirar do culto. A morte não vai me tirar do culto. E Satanás não vai me tirar do culto. Nada vai me tirar da presença do Senhor. Bate assim com fé e diz: nada vai me tirar da presença do Senhor. Não levante a mão, não diga nada. Eu sei que tem Eutico aqui dentro. Senão eu não estava pregando essa mensagem. Pastor, o senhor está dizendo que tem gente que está morta aqui dentro? Tem. E eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, por amor à tua vida, é que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje. Você nem queria vir. Você disse: nem vão sentir a minha falta. Quem disse? Paulo sentiu a de Eutico. O Espírito Santo tem sentido a tua falta, mas essa manhã é manhã de ressurreição espiritual na tua vida. Louvado seja Deus.
Quanto tempo que você não fala em mistério, quanto tempo que você não lê a Bíblia, quanto tempo que você está parado, está parada, louvado seja o nome do Senhor. Ressuscita Eutico. E agora, pastor? Paulo vai levar Eutico no braço por causa do bichinho que está machucado. Não, irmão. Você arrebentou, meu filho? Me arrebentei, pastor. E agora? O que foi que o pastor Paulo disse? Conjectura minha. Sobe comigo, meu filho. Vamos pro culto novo. Mas tem elevador não, pastor, que eu estou cansado. Tem não, meu filho. Tem não. Tem que ser na mesma caminhada que você fez da primeira vez. Como, pastor? Tem que ser como, pastor? De degrau em degrau. De degrau em degrau. Olha para cá. Você vai subir mais uma vez onde Deus quer que você esteja. Se você caiu, se você fracassou, se você morreu espiritualmente, eu profetizo para você nessa manhã, no nome de Jesus Cristo, você vai subir mais uma vez ao lugar que Deus quer que você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Liderança, às vezes bate um sono na gente, sai da janela, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes bate uma frieza, louvado seja o nome de Jesus, na liderança, no músico, no pastor, nos obreiros da igreja. Às vezes bate uma letargia espiritual, a gente quer ir para a janela, mas a palavra para a tua vida que está em casa também, quem sabe você não veio também. Louvado seja o nome do Senhor, porque já está nessa situação. Eu quero profetizar para você: Deus vai pegar a tua vida, Ele vai te dar um abraço, vai ressuscitar, e o nome dEle vai ser glorificado. Louvado seja Deus. Na área sobre de cantarabachore, cantarabaia, serbe, cantarabaia. Paulo sobe, Eutico sobe. E o culto, pastor? O culto ia terminar, irmão. A Bíblia diz que o culto foi tão bom, irmão. Ninguém vê mais a história de Eutico na janela, irmão. Eutico pegou um medo da janela que... Eutico ficou com alergia da janela. E a minha oração nessa manhã é que você tenha medo da janela, que você tenha alergia da janela, que você não fique na janela. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando estiver cansado, bota a cadeira no meio da igreja. Louvado seja Deus. Senta, porque se dormir, tu cai dentro da igreja. É mais fácil, louvado seja Deus. Não dá para morrer, porque se cair para fora, louvado seja Deus, a morte é certa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Eutico sobe com Paulo, conjectura minha, olha para cá, pensa a alegria dos crentes, irmão. Eita, Eutico voltou, irmão. Eutico voltou. Olha Eutico aqui. Eutico está curado, Eutico está sarado. E a pregação de Paulo foi até o amanhecer. Pensa no culto. O culto foi tão abençoado, porque do culto pulou para uma consagração, passou por uma vigília, passou para a consagração. Louvado seja Deus. E amanheceu o dia, partiram o pão cheio de alegria. E a Bíblia diz o resultado final: e levaram o jovem vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, põe a mão do ombro da pessoa que está do teu lado. Põe assim, faz assim, faz assim, faz assim, no nome de Jesus. Diz para quem está do teu lado: eu quero te ver em cima. Profetiza, irmão, com voz de profeta: quero te ver em cima e quero te ver vivo. Quero te ver vivo, vivo. Eu quero te ver vivo, vivo, vivo. Profetiza, profetiza, vivo. Eu quero te ver em cima. Eu quero te ver em cima. Eu quero te ver vivo. Eu quero te ver alegre. Eu quero te ver cantando. Eu quero te ver marchando. Eu quero te ver no culto. Eu quero te ver sapateando. Eu quero te ver profetizando. Eu quero te ver glorificando. Eu quero te ver pregando. Eu quero te ver evangelizando. Eu quero te ver na bênção. Eu quero te ver, louvado seja o nome do Senhor, alegre na casa de Deus. Irabadagaia serbiandegaia Amaia sobria decanda na baia sobria Naia plae prostora obeconde na blasura e sopressura todo lido emendo lo que fosto e de plau é sebrio de col. Espírito de Deus vai enchendo a cada jovem nessa manhã, Senhor. Que a tua mão e a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um deles, Senhor. Se porventura alguém caiu distraído, se porventura alguém morreu, que haja abraço da ressurreição nessa manhã e que o teu nome seja glorificado. Levanta, Jesus, ressuscita, 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 ressuscita.
Oh, derei série de canaia sobria. Oh, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Cantor Jonatas vai estar louvando a Deus. Vem para cá, Jonatas, pega aqui o microfone, vem para cá. Cantor Jonatas vai estar louvando a Deus. Você já está nas regiões celestiais. Não saia de lá. Nossa vida é uma guerra. Nossa vida é uma batalha. Deus te chamou para ser cabeça, irmão, para estar por cima, não foi para estar no chão morto. Tem muitos jovens aqui que passam problema em casa. Ouvem palavras dos pais, palavras desprezíveis. Toda palavra que disseram contra ti caiu por terra no nome de Jesus de Nazaré. Toda ferramenta que prepararam para você, eu preguei terça-feira aqui. Toda ferramenta que prepararam para você caiu por terra no nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Toda crise existencial que você está passando, jovem, cai por terra nessa manhã no nome de Jesus. Satanás tem te colocado na janela para te ver morrer, mas a palavra de Jesus repreende toda ação maligna na tua vida, toda seta ao contrário, tudo aquilo que teu pensamento, louvado seja o nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás tem colocado na tua mente para dar uma olhadinha lá fora, para provar lá fora, sai da janela, sai da janela, sai da janela e volta a sentar no meio da igreja no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente, eu quero convidar aqui à frente rapidinho. O cantor Jonatas vai louvar a Deus. E você vai sair do seu lugar, preste atenção. Você vai sair do seu lugar e vai trazer uma pessoa com você. E vem aqui para frente, nós vamos orar pela tua vida, para que a mão de Deus te proteja, te guarde, para que Satanás não toque em você, para que toda distração seja retirada da tua vida. Saia do seu lugar e pegue uma pessoa, escolha quem você quiser e vem aqui na frente no nome de Jesus. Vem aqui na frente no nome do Senhor. Venha você e pega alguém para vir aqui na frente. Você precisa, você sabe que precisa. Saia do seu lugar. Eu não estou dizendo que você morreu nada. É proteção de Jeová na tua vida. Deus está tratando nesta manhã. Deus vai ressuscitar sonhos nesta manhã. Deus vai ressuscitar projetos nesta manhã. O nome do Senhor vai ser glorificado através da tua atitude. Jonatas, louva a Deus, louva a Deus. A igreja louva a Deus com ele. Louvado seja o nome do Senhor. E você vem, você vem, você vem. Venha, venha, venha. Venha em nome de Jesus. Acharei conforto em teu amor. Ai, arabaxanda, arabacanda, arabachore, sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga isso. Braços é o meu, tu és o meu. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Satanás pensou que venceu, mas ele não venceu. Ele não venceu. Tu vai voltar ao culto mais uma vez. E vai voltar por cima, vai por cima. Vai voltar ressuscitado, vai voltar com fogo, vai voltar com poder, vai voltar com glória. Vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. E eu elevo os meus olhos para ele. Os montes eu sei, de lá vem o meu socorro e ele vem. O Espírito Santo está quebrando todo o laço agora no nome de Jesus. E ele vem saltando. Está quebrando todo o sentimento de derrota. Está ressuscitando aqueles que caíram. Sobre o trono. Você que está aí precisava vir, você sabe que precisava. Você precisava vir.
haverá. Você precisa vir, louvado seja Deus. Se ninguém te pegou, vem sozinho, venha sozinha. Para governar as nações em amor. Daqui a pouco o Jonatas continua, daí ele continua já. Olha para cá no nome de Jesus. Queria convidar os líderes, por favor, desça até aqui. Os líderes de jovens, os vice-líderes, os coordenadores de região, por favor, desça aí, impetra uma bênção sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Impetra uma bênção sobre a vida dessas pessoas em nome de Jesus. Sua mão tem poder da parte de Deus no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amado, bendito e poderoso Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos te apresentando essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor, que trouxeram alguém. Tu sabes da situação que cada um tem passado, Senhor Jesus, da maneira como cada um chegou aqui. Eu quero, Senhor, nesse momento, humildemente te pedir, te rogar, interceder. Que o Senhor venha dar um abraço, Senhor, de restauração. Que o Senhor venha dar um abraço de perdão, um abraço de restituição e um abraço de ressurreição na vida de cada um deles, Senhor. A todo eutico que se encontra aqui, a todo eutico que caiu, Senhor, que olhou pela janela, que sentou-se, que foi distraído por alguma coisa, Senhor, que o Senhor nessa manhã venha restaurar, restauração e ressurreição. Eu profetizo, ressuscite espiritualmente agora, ressuscite e receba do Espírito Santo um abraço, receba nessa manhã um abraço de ressurreição. Teu lugar não é o chão, teu lugar não é morto, teu lugar é na igreja, na igreja, na igreja, é na igreja com Deus. Abraça essa pessoa que te trouxe, abrace ela, abrace ela, abraça ela, abraça ela, abraça ela, diga: receba meu abraço, receba meu abraço, receba meu abraço. Sinta o poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Que o nosso louvor não seja momento em lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade ainda? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. Diga: se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus.
ao Senhor nosso Deus. Erga suas mãos para o alto, igreja. Levanta suas mãos bem alto, lá no terceiro andar. Aleluia. Eleve o nome dele, diga aleluia. Diga santo, santo. Aumenta o som, diga digno de louvor, tu és santo, Senhor Deus. Digno de louvor, amém. Os quatro cantos da igreja.